eu vou ler a palavra de Deus, livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. E se você tiver a Bíblia, acompanha comigo. E se não tiver, vamos projetar no telão. A minha versão é a NVT, nova versão transformadora. E o texto básico, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. A Bíblia está falando sobre uma genealogia. O que é genealogia? Nesse capítulo, se você ler ele inteiro, genealogia é a geração. Fulano gerou ciclano, fulana gerou ciclano, fulano gerou isso, que gerou esse, que gerou aquele, que gerou aquele. A Bíblia fala muito disso, porque Deus é um Deus geracional. O que quer dizer isso, pastor? Deus é um Deus que visita os seus filhos de geração em geração. A tua geração para trás e a tua geração para frente. A Bíblia diz que Deus é um Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração. E o mesmo capítulo diz que Deus também é um Deus que visita e derrama sua bondade até 1000 gerações. Então nós estamos falando aqui de gerações. Fulano que gerou ciclano, que gerou esse, que gerou aquilo. No meio desta genealogia, no meio, do nada, aparece a história desse homem, que só é citado aqui, nesses 2 versículos. Não é mais citado na Bíblia. É como Deus está dizendo assim, ó, fulano gerou, que gerou esse. E Deus conta a história deste homem em 2 versículos. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Se você pode, leia comigo a palavra de Deus e grave bem no teu coração, que eu vou falar sobre ele hoje. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se Deus me abençoasse, se Ele expandisse o meu território, se Ele alargasse as minhas fronteiras, se Ele fosse comigo em tudo que eu fizer, e guardar-me de todo mal e aflição. Ele pediu 4 coisas para Deus na sua oração. E simplesmente termina o versículo 10 dizendo assim: e Deus atendeu o seu pedido. Diga assim: e Deus atendeu o meu pedido. E a Bíblia não fala mais de Jabes. E eu quero falar desta oração tão simples, onde ele pede 4 coisas simples, ou preciosas para nós. Simples para Deus, mas preciosa para Ele. Não é uma oração de 2 horas, não é uma oração elaborada. Ele simplesmente fala, e a Bíblia abre esse parênteses e continua na genealogia. E depois vai falar. Jabes, nos detalhes que nós temos nesses 2 versículos, eu vou pregar para você. Primeiro, ele nasceu num ambiente de dor. O texto diz assim: a sua mãe chamou o seu nome de Jabes. Diga, Jabes, me ajuda a pregar. Porque com dores dei à luz. Pode ter sido um parto difícil, isso de dores, dar à luz, pode significar, né? A palavra Jabes significa dor. A palavra Jabes significa sofrimento. Então pode ser que o parto, né, tenha sido difícil, a gestação pode ter sido difícil, e a mãe na hora que nasce fala assim: o nome desse menino vai ser Jabes, pela gravidez difícil. Mas Jabes também pode significar outras dificuldades, abandono, perdas familiares, circunstâncias emocionais intensas. Não é só a gravidez, mas às vezes a gente dá um nome para as coisas, irmãos, por aquilo que a gente está passando, e aquilo que é para ser uma bênção, às vezes a gente dá um nome que não é uma bênção. Assim aconteceu com Jabes. Agora imagine esta criança crescendo, adolescência, com este nome. Jabes significa, o significado da palavra, cada palavra tem um significado. Meu nome é Jefferson. Jeffer é o nome de uma pessoa, Son é filho, é um nome inglês. Não sei onde é que meu pai achou esse nome, né? Mas Jefferson, essa junção quer dizer pacificador, filho da pacificação, alguém que é pacificador. Não sabia meu pai e minha mãe, que quando eu nasceram, vamos dar o nome. Meu pai acho que viu a letrinha num filme, ele estava assistindo um filme no cinema, falou: Jefferson, olha que nome bonito.
se um dia eu tiver um filho, vai chamar Jefferson, né? E ele queria muito um menino homem, veio uma menina. Minha mãe perdeu o primeiro filho, e veio uma menina, minha irmã mais velha. E ele queria, né, que a minha irmã fosse um menino. E meu pai era São Paulino, então ele punha a roupinha do São Paulo, punha minha irmã na bicicletinha, e ia na beira dos campos, lá em Ourinhos, para assistir o jogo com a minha irmã, né? Aí colocou, quando eu nasci, ele coloca a roupinha do São Paulo. Eu falei, São Paulo não, papai, São Paulo não. Corinthians, papai, Corinthians. Nem essa alegria eu dei para meu pai. Mas Jefferson tem significado, e Jabes também. Imagina aquela criança, todo mundo que olhava, chamava, era dor, ou sofrimento. Ele cresceu ouvindo isso. Todas as vezes que chamavam Jabes, estavam declarando dor sobre ele. Sabe, querido, quantas vezes hoje também há pessoas que foram geradas em ambientes difíceis, lares em crises, rejeição, palavras negativas, traumas familiares, expectativas que foram destruídas. Nem sempre a geração é um momento bom. Muitos nasceram ouvindo assim: você não vai conseguir, isso não é para você, você vai ser igual a todo mundo. Meu casamento não deu certo, o seu também não vai dar, isso é loteria, esse relacionamento não está bom, você não tem futuro, você não tem futuro. Quantas vezes ouvimos isso? Mas aqui está o milagre. Jabes não deixou que a origem dele determinasse o seu destino. Ele decidiu orar ao Deus Todo-Poderoso. A sua origem não decide o teu destino. Quem decide a tua história é a presença de Deus na tua vida. Se você crê, diga: eu creio em nome do Senhor Jesus. Ele decide orar. Não é porque todo mundo me chama de dor, de sofrimento, que eu vou ser isto. Eu não sou aquilo que os outros dizem, eu sou aquilo que a palavra de Deus fala que eu sou. Eu sou aquilo que Deus determina que eu sou. Ele decide orar. E Jabes começa pedindo a bênção de Deus. Olha o que nós lemos: Senhor, se o Senhor me abençoar, tomara que o Senhor me abençoe. O que ele está fazendo? Ele está quebrando palavras do passado. Ele está se livrando dessas palavras. Por quê? Porque quem nasce ou está marcado pela dor, precisa primeiro de restauração espiritual. Eu não sei como é que você chegou até aqui, eu não sei a tua vida, eu não sei de onde você nasceu, eu não sei o seio familiar que você veio, mas quando a gente nasce, irmãos, debaixo de dor, a gente precisa de restauração espiritual. E Jabes estava dizendo: Senhor, a minha história começou em dor, mas não precisa terminar assim. Olha aqui para mim, você pode ter uma história de dor no teu passado, mas não precisa terminar assim. Você está na presença de Deus, e o Deus que muda a história está aqui, e o Deus que responde oração está presente neste lugar. Aleluia. Há pessoas talvez hoje vivendo com nomes invisíveis. Pastor, meu nome não é Jabes, mas talvez alguém carimbou em você o teu nome como fracassado, abandonado, rejeitado, incapaz. Talvez alguém te apelidou disso. E a oração começa quando alguém decide: eu não aceito viver sobre aquilo que me disseram, sobre aquilo que falaram sobre mim. A bênção de Deus quebra ciclos espirituais negativos na tua vida. A sua origem pode explicar você, mas não define quem você é. A tua origem explica quem é você. Não, eu sou assim porque eu vim desta origem, minha família era assim, meus pais eram assim, eu cresci neste ambiente, eu tive problemas na infância. Isso pode explicar você, mas isso não define quem você é. Quem vai definir quem é você buscando a Deus e mudando a história que talvez alguém escreveu para você. Deus está escrevendo. Acabamos de cantar: o maior pintor do mundo está mudando a nossa história. Aleluia. Não combinamos aqui com o Amarildo, com o grupo de louvor, mas exatamente isto, irmãos. A primeira oração dele é que o Senhor me abençoe. Quem precisa da bênção de Deus aqui? Irmãos, uma palavra simples que ele fala: se o Senhor me abençoar. E a segunda coisa que ele pede, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Alarga. Senhor, se eu moro numa casinha de 2 cômodos,
Senhor, alarga essas minhas fronteiras, me dá uma casa maior. Senhor, se eu tenho um carro de 1 ano, e eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a melhorar, a comprar um carro mais novo. Irmãos, isso é uma oração válida, tá? Não é pecado. Eu já contei a minha história rapidamente. Quando chegamos a essa cidade, moramos num porão. Um porão de 30 metros, eu, meu pai, minha mãe doente, minha irmã mais nova, minha irmã mais velha, e um papagaio. Nosso animal de estimação era um papagaio. E a gente veio de Ourinhos naquela DKV, e a mudança num caminhãozinho atrás. Entrei nessa cidade com 13, 14 anos, falei, nossa, que cidade grande, eu nunca tinha entrado numa cidade grande. Falei, Jesus, vamos morar num condomínio, vamos morar num porão. Mamãe faleceu, mas aquele porão, a oração nossa, o trabalho nosso, a bênção de Deus, Senhor, alarga a nossa propriedade, abençoa, prospera. Você pode orar e Deus vai, se você crê como Jabes creu, você vai receber também a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu estou pregando para quem crê, diga amém. Jabes pediu a expansão. Você que está no seu negócio, você que tem a sua empresa pequena, Senhor, mas e agora? Ai, o governo vai mudar, a política vai mudar, ai meu Deus, e agora o dólar, e agora, Senhor, a bolsa, e a guerra da Ucrânia, e não sei o que. Irmãos, é Deus quem vai te dar expansão. Não pare os seus propósitos pelo tempo que está à sua volta. Olhe para o Senhor, e Ele vai expandir a sua vida financeira, aleluia. Jabes pediu expansão. Ele está dizendo assim, eu não quero viver pequeno por causa do meu passado. Meu pai nunca tinha comprado para nós uma casa própria. Nós sempre moramos de aluguel até chegar a esta cidade. E olha que meu pai era um homem muito trabalhador, se converteu, já era pastor. Ele construiu uma igreja. Meu pai construiu uma igreja, está lá em Salto Grande. Vou lá daqui uns dias visitar, porque o prefeito deu o nome da rua do meu pai. E vou lá, está lá a igreja que ele fez no centro da cidade, mas nunca tinha feito uma casa para nós. E a gente olhava aqui e dizia, poxa, papai fez uma casa para Deus, mas não fez para nós. Adolescente, jovem. Nós morávamos numa casa de tábua. Casa boa, mas de tábua. Jabes não entendeu isso. Jabes não aceitou isso. A minha família, irmão, sempre foi de meieiros. Minha família vivia de fazenda em fazenda. Plantava, dava metade para o dono da terra. Ia para outra fazenda, plantava outra, dava metade, eram os meieiros. Não tinha nada. Não tinha nada. Minhas gerações passadas não tinha nada. Meu pai resolveu sair da fazenda aos 18 anos e disse, eu vou tentar a vida em Sorocaba. E veio para Sorocaba sem saber ler direito, tinha um 2º ano primário. Ele falou, eu vou alargar minhas estacas. E eu estou aqui hoje, eu sou fruto da visão daquele homem, eu sou fruto da bênção de Deus sobre a vida dele. Você vai ser abençoado. Amplia as tuas estacas, amplia a sua visão, porque Deus já está aumentando a unção sobre a tua vida. Eu não quero viver pequeno por causa do meu passado. Ah, mas na infância a gente dividia comida, na infância não podia comer demais. Quando a gente é pobre, né, irmãos? Às vezes a mãe fazia uma comidinha melhor em casa e a criançada tudo lá. Hoje vai ter comida boa, né? Aí a mamãe falava, isso aqui é para as visitas. Você já passou por isso? Isso aqui é para as visitas, não mexe. E ficava as crianças tudo olhando as visitas comer. Irmão, dá o melhor para quem é de fora, e às vezes de casa a gente está ali querendo comer. Aquela louça eu vou preparar quando tiver visita, porque é uma louça especial. Faz o seu jantar especial, irmãos. A tua família é prioridade na tua vida. Os visitantes são muito bem-vindos na nossa casa, lá para jantar, para almoçar, mas a minha casa tem prioridade, a minha família tem prioridade. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Jabes diz, eu não quero viver pequeno por causa do meu passado. Sabe quais são as fronteiras hoje que estão te limitando? O medo de tentar, a insegurança emocional. Ah, eu não vou fazer isso porque os bloqueios espirituais que o mundo lhe impõe. Acomodação, acomodado. Tem muita gente que vive presa, não por falta de capacidade, porque tem capacidade, mas por lembranças do passado. Ah, não deu certo. Sabe, Deus amplia quando decidimos confiar novamente no Deus que nos abençoa. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos,
que está aqui nesta manhã, aleluia. Ele rompe limites nossos internamente, antes de romper limites externos. O que quer dizer isso, pastor? Eu preciso mudar primeiro por dentro, para depois mudar por fora. É comum alguém chegar, pastor, o senhor interna alguém que está passando por problemas de drogas, de álcool. Essa semana a igreja internou 2 pessoas, 2. Mas a gente sempre fala para a pessoa, se você não mudar por dentro, você não vai mudar por fora. Não é difícil tirar a droga da pessoa. Separa ele, isola, vai para uma clínica, vai ser ministrado, vai ouvir a palavra, vai orar, ele sai redondinho, ele sai abençoado, ele sai falando em línguas estranhas. Não é difícil tirar a pessoa da droga. O difícil é tirar a droga de dentro da pessoa. Não é difícil tirar o homem da rua. Dá um banho, uma roupa nova, faz a barba, corta o cabelo. O difícil não é tirar o homem da rua, é tirar a rua de dentro do homem. Assim somos nós. Tem situação que Deus quer mudar na nossa vida, irmãos. Mas antes de mudar externamente, Deus quer mudar você internamente. Eu falo isso com muito carinho, tá? Porque nós somos limitados. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas Deus está dizendo na oração de Jabes: muda. Não é porque alguém te diz que você é dor, que você é sofrimento, que você é incapaz, que você é derrotado, que você é fracassado, que você tem que acreditar nisso. Não. O Deus que pregamos nesse lugar está dizendo: muda internamente, porque eu também vou mudar para você todo o ambiente que você está. Aleluia. Deus vai ampliar o seu futuro. A terceira coisa que Jabes pede: que a tua mão seja comigo. Pastor, o que significa a mão de Deus? Oh, irmãos, a mão de Deus ser com você onde você estiver. Olha que oração simples. Senhor, alarga a minha fronteira. O Senhor me prospere. Senhor, me dá a tua bênção. Senhor, que a tua mão seja comigo. Jabes entendeu algo profundo. Quem nasceu na dor precisa da presença constante de Deus. Não é de vez em quando, não é uma vez por domingo, não é só no culto de domingo, não é só na Santa Ceia. Quem nasce, irmãos, debaixo de uma égide dessa, ele precisa da bênção de Deus constantemente. Meu pai todo dia ia na igreja, todo dia. Se não tivesse culto na igreja dele, tinha quase todo dia, ele achava uma igreja e ia. Ele sentava lá. Na igreja dele, às vezes ele ficava sentado e só dava a bênção apostólica e o encerramento. Mas ele estava lá. E às vezes a gente falava, pastor Machado: pai, fica em casa hoje, o senhor está cansado, quase 80 anos. Eu falei assim: eu não posso. Eu tenho um voto, eu tenho uma aliança com aquele que me livrou da morte, de estar na presença dele todo dia. Quem vem da dor, irmãos, tem que buscar a presença constante de Deus. Eu vou me afastar um pouquinho no carnaval, depois eu volto. Agora nos fins de anos eu vou aproveitar, depois eu volto nos 12 dias. Não, a presença de Deus é constante, e Jabes sabe disso. Ele nasceu na dor e ele diz: que a tua mão seja comigo, irmãos. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Levante bem alto a tua mão agora e diga assim comigo: Senhor, que onde eu for, debaixo da tua vontade, a tua mão esteja sobre mim. Aleluia. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: assim como eu coloco a minha mão sobre a minha própria cabeça, diga: eu creio espiritualmente que a boa mão de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Oh, esteja sobre mim, Pai. Onde eu for, onde eu estiver, que a tua boa mão esteja sobre mim. A mão de Deus significa cuidado paterno, cuidado paternal, cuidado de pai. A boa mão de Deus significa a direção, sabe? Deus fala: a direção, filho, não vai por aqui, não vai por aqui, eu te direciono. Significa a cura emocional. Talvez Jabes cresceu carente de segurança emocional. Afinal de contas, ele era dor, ele era sofrimento. Todo mundo que olhava: imagina essa criança, ô dor, ô sofrimento, vem cá. Por isso ele ora: Deus, caminha comigo. Deus, guia os meus passos. Talvez hoje temos pessoas que têm muitos problemas. Elas são funcionais por fora, mas por dentro elas são feridas. Como Naamã, que era um grande guerreiro, mas por dentro ele era leproso. A presença de Deus trata lugares que ninguém vê.
Olha aqui para mim. A presença de Deus trata lugares que ninguém vê. E como nós temos visto isso? Esses dias, um homem que se achou traído pela mulher em Goiás, um homem que era secretário de governo do município, um grande município, um homem bem financeiramente, um homem de aparência boa, uma mulher também, e ele se vê traído. Se uma pessoa equilibrada, irmãos, segue a vida, perdoa ou não perdoa, mas segue a vida. Mas o que aquele homem faz? Ele escreve uma carta e mata os seus filhos, e depois tira a própria vida. Isso abalou o país. Se você não viu isso na internet, quantos viram isso em algum momento? Isso virou notícia de internet toda hora, chegando para a gente. Um homem bonito, fotos da família uma semana antes, jantando junto, almoçando, viajando, exterior, ricos. O pai da esposa é o prefeito da cidade. Às vezes a gente está olhando para a pessoa, mas está achando que ali tem uma pessoa, mas internamente a pessoa carrega esses traumas. Eu não estou aqui julgando ninguém, tá? Eu estou falando o fato, porque Jabes também passou por isso. Ele tinha motivos, ele causou sofrimento da mãe, ele tinha um nome que remetia à dor, mas ele preferiu, irmãos, orar ao Senhor para que Deus mudasse a situação, e que a mão de Deus estivesse com ele. Tem um revés na vida, segue em frente. Tem uma luta, caiu, levanta de novo e vai em frente. Tem uma dificuldade na tua vida, ora a Deus, Ele vai te dar força e você vai seguir em frente. Nós não vamos ficar parados, é ano de avançar. Avante sem parar, e a sua vida vai avançar este ano em nome de Jesus. Para de ficar olhando para trás. A mão de Deus alcança onde ninguém vê. Ansiedade, medo, trauma, depressão. A mão de Deus alcança onde ninguém alcança. Deus não cura apenas situações, Ele cura sentimentos, Ele cura memórias. Às vezes a pessoa está até sorrindo, mas lá dentro tem algo a ser curado. Por isso Jabes diz: Senhor, que a tua mão esteja comigo, aleluia. Que eu não cometa nenhum ato de insanidade, que eu não seja desesperado, que eu não seja daqueles que se desesperam e praticam coisas ruins, mas que a tua boa mão esteja comigo. E a quarta coisa que ele pede, diga, quarto pedido de Jabes: livra-me do mal. Oh, irmãos, o mal existe. Não adianta você fazer de conta que ele não existe, que ele não está perto. O mal existe. Jesus, na oração dele, mais de 2000 anos depois de Jabes, Jesus ora ao Pai Nosso, dizendo: Senhor, livra-nos do mal. O mal existe. Ainda que não, isso eu não quero. Não depende de nós, mas o que depende de nós? Jabes ora para não repetir a sua história. O último pedido dele aqui nesta oração revela maturidade. O crente tem que ser um crente maduro. Não pode ser aquele crente: ai meu Deus, eu enfrento o diabo, pastor, pode vir. Aí aparece uma barata, uma barata. Não, sabe, Jabes praticamente diz assim: Senhor, não permita que aquilo que me feriu continue através de mim. Não é porque você veio de uma geração má que você vai perpetuar a sua geração. Não é porque seus pais tiveram um comportamento com você que não foi bom que você vai perpetuar isso com os teus filhos. Eu tive pastores no passado que talvez tinham comportamentos que eu não gostava. Agora eu virei pastor. Agora essas ovelhas vão ver o que é bom para nós. Eu não preciso perpetuar um procedimento que não é bom. Jabes entendeu isso. A Bíblia não fala, mas se Jabes tivesse um filho, teve, né? Porque a Bíblia não fala da genealogia dele, mas certamente ele não colocou o nome do filho dele de Jabes. Jabes Júnior, dor Júnior, sofrimento Júnior. Tem gente que fica dando o nome do sofrimento para as gerações. Não estou falando do nome pessoal agora, irmãos, estou falando dos comportamentos. Muitos sofrem porque repetem os ciclos. Há um estudo que diz, irmãos, que às vezes filhas de pessoas alcoólatras acabam casando com maridos alcoólatras. Filhas de pais que às vezes são violentos
acabam procurando maridos que também são violentos. Não precisa acreditar em mim não, pesquise isso que eu estou falando. Repetem o comportamento daquilo que odeiam, repetem o comportamento daquilo que não querem. E às vezes isso acontece na vida espiritual. Faz uma coisa errada, aquele lá está fazendo errado, eu vou fazer também. Jabes quebrou esse ciclo. Eu quero dizer a você, viu, não importa onde você está não, está no teu casamento, aguenta firme lá, ora a Deus, porque Deus muda a história. Eu estou falando de um homem que Deus mudou a história. Não estou falando para você largar, mudar, eu estou falando que Deus muda a história. A minha mãe, que era crente, casou com um homem alcoólatra, meu pai, e Deus mudou a história, fez dele um homem, tirou ele do bar e colocou ele no altar, fez dele um pregador da palavra. Deus muda a história, amém, irmãos? Mas eu estou dizendo que há ciclos na nossa vida, que muitas vezes se repetem, comportamentos familiares. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou assim. Padrões emocionais, tem gente que sempre tem aquele padrão emocional, de sofrimento, emoções, erros que a gente herda do passado. Jabes, neste último pedido dele, ele quebra este ciclo. Ele diz: Senhor, livra-me do mal. Quem ora pedindo a mudança espiritual, ele ora abençoando as próximas gerações. Diga assim: a partir de mim vai ser bênção. Diga: eu e minha geração vamos ser abençoados, aleluia. A dor pode ter começado antes de você, mas ela pode terminar em você, aleluia. Você pode não ter vindo de um lar abençoado, mas a partir de você haverá uma bênção no seu lar. Você pode não ter vindo de um lar crente, mas a partir de você haverá Deus na tua família. Você é um divisor de águas que muda a história. Diga: a partir de mim será bênção. Pastor, mas eu não vim de um lar abençoado. Mas a partir de você vai gerar um lar abençoado. Você é um abençoador. O resultado da oração. A Bíblia termina com uma frase simples. Coloca aí para mim o versículo 10, por favor. Uma frase simples e poderosa. A Bíblia podia falar que Deus, através do seu poder, fez raios, desceu raios na vida de Jabes, e foi. Olha como é que termina. E Deus atendeu o seu pedido. Olha como é que termina. Jabes pediu proteção, Jabes pediu nova vida, Jabes pediu prosperidade, alarga minhas fronteiras. 4 coisas ele pede, e Deus atendeu o seu pedido. Pastor, se eu for na igreja, eu senti um arrepio. Aqueles que nascem lá no calcanhar, sobe e chega até a pontinha do cabelo. Pastor, se eu for na igreja, e se eu orar e ver um anjo entrando na minha casa, com aquelas asas brancas, né? Até o anjo é racista, né? Tem que ser branco, né? Pastor, e se eu ver, se eu tiver uma visão e abrir, e Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu. E Deus atendeu. E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu. Coloque a sua mão com a minha aqui, ó. E Deus atendeu o seu pedido. Se você está entendendo, vai dando glória aí, ó. Você está pedindo algo para Deus, e Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu. Comece a orar, comece a falar. Feche um pouquinho os teus olhos. Comece a dizer ao Senhor o que te trouxe aqui, o que você está precisando na tua casa, na tua família. E Deus atendeu o seu pedido. Pai, atende, Senhor, o pedido de cada um dos teus filhos e filhas nessa manhã, dos que nos acompanham nas suas casas, no seu trabalho, em outras cidades, outro estado, outro país. E Deus atendeu o seu pedido, aleluia. Continue falando com Deus, continue glorificando ao Senhor. Ele está atendendo o seu simples pedido, ou pedido complexo. Ele atendeu o seu pedido, aleluia.
Olha aqui para mim. E Deus atendeu o seu pedido. Eu tenho que crer nisso. Isso é fé. Fé é certeza do que eu não vejo. Fé é convicção do que eu espero. Você não precisa de fé para ver algumas coisas, mas você precisa de fé para ver o que você não enxerga com os olhos naturais. Jabes, sabe, Deus não mudou o passado de Jabes. Não tem como. Deus não mudou o passado, mas Deus mudou a sua identidade, a sua influência. Deus mudou a sua história. Ele nasceu em dor, mas olha o que diz agora o começo do versículo. Coloca o 9 agora. Versículo, capítulo 4, versículo 9. O que diz sobre Jabes? Havia um homem, leia comigo. Havia um homem chamado Jabes. Ele era o mais respeitado. Liga comigo. O mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Aquele que nasceu com nome de sofrimento, de dor, agora ele se torna, depois dessa oração, ele se torna o mais respeitado. O filho do seu Zé, que era isso, que era aquilo, que era bêbado, que era não sei o que, agora ele é o mais respeitado da família. Ele é o mais respeitado aqui da sociedade, da igreja. E você pode, irmão, se colocar nesse lugar. Eu não sei como veio. Deus mudou, não mudou o passado de Jabes, mas Ele mudou o presente e o futuro. Ele mudou a história da vida de Jabes, e ele se torna agora o mais respeitado entre os seus irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele nasceu em dor, mas ele se tornou, em outra versão diz, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E eu quero então dizer a você, já encerrando essa palavra, talvez você também foi gerado nesse contexto que eu falei, dor, luta, talvez você nem conheceu, né? Temos um pastor nosso aqui que foi abandonado pela mãe logo no nascimento, foi criado pela avó. Domingo passado pregaram 2 pastores aqui, nem pastor Roberto Freitas, nosso vereador, pregou de manhã, eu acompanhei na bênção de Deus. À noite pregou o pastor Flávio, né? Pastor Flávio, com a liberdade que eu tenho com ele, logo ao nascer foi abandonado, foi criado pela avó, né? E a avó faleceu semana passada, com 101 anos de idade, 101 anos de idade, né? Ele e a irmã foram criados, porque a mãe os deixou com a avó e sumiu. O pastor Flávio hoje é doutor, ele é pós-graduado, ele é mestrado, engenheiro, fala vários idiomas, pregou para nós aqui domingo passado. É um homem ilustre, que nasceu num ambiente de dor. Estou falando na liberdade que eu tenho, na amizade com ele. Uma infância difícil, mas depois ele cuidou da avó até 101 anos de idade. Era ele quem dava o banho, era ele quem dava o remedinho, colocava para dormir, né? E ele mora lá em São Paulo, lá em Alphaville, e ele vem cultuar a Deus aqui. E às vezes ele não estava no domingo, falando, não, hoje a cuidadora, para ficar nesse espaço que a gente vem para a igreja, ela não pôde vir, então eu também não pude vir. Que exemplo maravilhoso, né? De alguém com mais de 50 anos que cuidava da sua avó, tanto ele quanto a esposa dele também, porque a esposa casou e passou a cuidar. E hoje é um homem ilustre, não pela riqueza, mas é um homem ilustre, porque Deus deu a ele sabedoria. Deus vai dar a você também a mesma bênção que deu quando Jabes orou ao Senhor. Talvez foi gerado em dor, criado em luta, marcado por palavras negativas. Quantos já ouviram isso? Você não vai dar nada, você não vai ser nada. Vai para a igreja, conheço você, daqui a pouco você é pouco de palha, daqui a pouco você está de volta. Mas hoje Deus manda te dizer, uma oração pode iniciar uma nova linhagem espiritual na tua vida. Você não é prisioneiro da sua origem. Deus vai construir um novo futuro, um novo presente para você. Só quem crê dá glória a Deus. Quem nasce em meio à dor pode viver em meio ao milagre, quando aprende a orar. Se você nasceu em meio à dor, você vai viver em meio ao milagre. Aleluia. Essa última canção que nós cantamos aqui, né? Os adoradores podem subir aqui. Essa última canção que nós cantamos ontem à noite, né? Foi uma semana de muito trabalho, viajei muito, pregamos em várias igrejas. Ontem à noite eu estava em Sumaré, né? Chegamos aqui, eu, Roberto, pastor Moacir também, muito cansados.
Mas faleceu um pastor amigo nosso ontem, né? E nós fomos ainda no velório. Chegamos lá, daí que eu fui olhar direito, não era ontem, era hoje. O velório vai começar hoje, às 9 da noite. Aí comemos um pastelzinho lá, falei, vamos para casa. Mas a última canção que cantou lá ontem também foi esta que os irmãos cantaram aqui, né? Eu declaro pelas ruas o nome de Jesus, sobre minha família, o santo nome de Jesus. E eu ontem lá disse assim, eu vou pedir para eles cantarem este hino. Não deu tempo, né? Porque eles têm uma programação. Mas quando eu vejo cantando este hino, eu sei que o Espírito Santo de Deus confirmando aquilo que já tinha me falado ontem no culto lá em Sumaré. Nós vamos cantar mais uma vez. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Fica de pé na presença do Senhor. Estamos na presença desse Deus todo-poderoso, desse Deus que muda a história. Assim como Jabes pediu 4 coisas simples para Deus. Senhor, que a tua mão seja comigo, Pai. Que o Senhor mude a minha história. Que o Senhor, ó Deus, alargue a minha fronteira. Sabe? Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me dê a tua bênção. Quando a gente tem a bênção de Deus, irmãos, onde a gente estiver, a bênção de Deus vai nos acompanhar. José estava no cárcere, preso. A bênção de Deus estava com José. Daniel estava na cova dos leões. A bênção de Deus estava com Daniel. Elias estava no meio de uma seca tremenda. Ele vai até uma viúva. A bênção de Deus também passa para a viúva. E o azeite e a farinha não se acabam. Quem tem a bênção de Deus, irmãos, o Senhor o acompanha em todo lugar. Jabes pediu, Senhor me abençoe, alargue as minhas fronteiras, que a tua boa mão me livre de todo mal, e que o Senhor esteja comigo. E Deus atendeu o seu pedido. Amém? Vamos declarar desde o início. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, quero declarar. Este é o nome, acima de todos os nomes. Aquele que acaba com a dor, aquele que declara, aquele que entregou a vida por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Sei que existe paz em tua Sim, meu Pai, presença. na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós clamamos, Senhor, por Ti. Nós queremos declarar o Teu nome, Senhor. Oh, as mulheres, clame ao Senhor. Aleluia. Quebrando os vícios desta geração. Os vícios que nos prendem, nos amarram. Os vícios que nos limitam e fazem com que a gente seja retraído e não busque a bênção. Não, somos filhos e estamos aqui, Pai. Como Jabes orou, nós também oramos. Teu nome é cura, Senhor, aleluia. é poderoso, O Teu nome é vida. teu nome é vida. Destrói cadeias, a bênção, a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Dissipa as trevas. Vem incendiar, espiritualmente nos incendeia, Senhor, nos motiva, nos fortalece, Pai. Jesus, Quero declarar teu nome. Nós declaramos o nome de Jesus acima de todo nome, Pai. Toda alma em depressão. Que a depressão, que a angústia interior, que a ansiedade, que o medo saiam em nome de Jesus. Oh, declare pelas ruas. Teu nome é cura, é poderoso. Oh, teu nome é vida. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Aleluia. Incende. Olha aqui para mim. Nós estamos falando do nome mais poderoso que existe, o nome de Jesus. Aquele sobre o qual todo joelho um dia se dobrará. Todos aqueles que hoje criticam, que zombam, todos aqueles que fazem chacota, um dia eles também terão que se ajoelhar e declarar que Jesus é Senhor, ainda que não seja Senhor deles. O Apocalipse diz: todo joelho se dobrará, por bem ou por mal. A diferença é que hoje
os nossos joelhos já se dobram e já declaram pela rua, declara na família, declara onde estiver, declara com adesivinho lá da quadrangular, ó, lá vai um servo de Deus, ó, lá vai alguém que crê na Bíblia, crê na palavra, lá vai alguém que está debaixo da bênção do Senhor, aleluia. Talvez essa palavra falou com você hoje, talvez você sentiu que, como Jabes, você precisa desta oração simples, e eu quero te convidar a sair um pouquinho do seu lugar e vir aqui diante do altar. Pastor, eu preciso da boa mão de Deus, eu preciso alargar as minhas fronteiras, eu preciso de cura, eu preciso de salvação na família, eu preciso da mudança da minha história. Vem aqui perto de mim. Esse passo que você está dando, você está dizendo: eu ouvi a palavra e eu creio no poder dessa palavra. E nós vamos declarar o santo nome de Jesus. Vem em nome do Senhor, não tenha vergonha não. Jabes orou, Jabes buscou, aleluia, e nós vamos declarar, aleluia, louvado seja, Senhor, o teu nome. O seu passo de fé vai te trazer até aqui, a tua fé vai te fazer voltar transformado. Clame, 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 clame o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Senhor, nós estamos orando agora por pessoas que estão aqui diante do teu altar, Pai. Pessoas, ó Deus, que dizem, declaram: Senhor, eu preciso das bênçãos que o Senhor deu a Jabes. Eu preciso sair daqui na convicção que o meu pedido foi atendido, Pai. E eu oro agora por cada uma dessas vidas aqui na tua presença. Eu oro por todos quantos estão nos bancos, que eu sei, ó Deus, que talvez por algum motivo não vieram, mas precisam também desta bênção. Pai, ministro cura, ministro salvação, ministro alegria, mudança, Senhor, de história, na família, no lar. Ó Deus, voltam hoje daqui transformados pelo teu poder. Os filhos, os pais, familiares distantes, amigos, a própria pessoa. Eu preciso, Senhor, da tua bênção, que a tua mão me guie, porque eu entro em lugares às vezes tenebrosos, mas eu sei que o Deus de poder e glória está sobre a minha vida. Por isso, Pai, eu ministro sobre cada um agora, que esta palavra permaneça. Ó Deus, que o passado de dor seja lançado fora, e se comece hoje uma nova geração. Aquilo que foi padrão de comportamento da família em tempos passados, que seja quebrado, Pai, e comece uma nova geração, uma nova família, na presença do Senhor, ouvindo, crendo e vivendo a palavra do Senhor. Aleluia. Olhem aqui para mim, você que está aqui à frente, você que está nos bancos, olha aqui para mim. Deus está escrevendo uma nova história. O maior pintor do mundo está desenhando uma nova história para você, para a tua família. Eu não conheço, mas Ele conhece o padrão de comportamento familiar do passado que você não quer para você. Repreenda isso, repreenda, diz: a partir de mim, vou mudar essa história. Deus muda a história, irmãos. Deus mudou a história de Jabes. Nasceu em dor, nasceu em sofrimento, viveu a vida toda sendo chamado de fracassado, de dor, mas agora ele ora e Deus atendeu o seu pedido. Simples assim, pastor? Simples assim. E Deus atendeu o seu pedido. Eu estou saindo daqui abençoado, porque Deus atendeu. Eu também tenho pedidos, irmãos. Eu também tenho comportamentos que às vezes eu não quero. O apóstolo Paulo diz assim, ó: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Ou seja, eu estou sempre repetindo. Paulo falou isso, o grande Paulo. Mas você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Se você for flagrado nisso, eu não posso fazer isso. Para, repreende e segue em frente na presença do Senhor. Às vezes tem doenças hereditárias, pais, avós, todos manifestaram aquela doença, espirituais. Então hoje cessa isso, em nome de Jesus. Ai, pastor, vem cá, põe a mão na minha cabeça, grita comigo, e o seu pedido está sendo atendido. Se precisar a gente faz, mas que hoje cessem comportamentos espirituais negativos, que hoje cessem doenças hereditárias, que o Senhor te dê novo coração, que o Senhor te dê novos rins,
Que o Senhor cure essa diabetes, que o Senhor elimine esse problema na coluna, que o Senhor elimine todo o câncer, toda a AIDS, toda a lepra, tudo aquilo que pode ter vindo na corrente sanguínea por gerações, nos genes, em nome de Jesus. Cessa hoje, Senhor, atende o nosso pedido, Pai, e saiamos daqui hoje curados e abençoados para proclamar o nome do Senhor Jesus. Quem crê diga amém, diga graças a Deus, amém.